Olá, eu sou a pastora Sueli, bem-vindo ao nosso canal Mulheres Cristã e Poderosa. Todas as nossas redes sociais estão na descrição deste vídeo. Compartilhe, dá o seu like, deixa seus comentários e Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos numa série falando sobre as aventuras do apóstolo Pedro. Nossa, esse cara é o cara, né, gente? Depois de Jesus é ele, né, juntamente com o apóstolo Paulo, o apóstolo João, foram os três apóstolos que mais sobressaíram na sua caminhada junto com Jesus. E é exatamente isso que Jesus quer, que a gente sobressaia no nosso caminhar com Ele. Uma das mensagens lindas aqui, né, do apóstolo é quando o apóstolo Pedro nega Jesus, né, no livro de Mateus capítulo 22, versículos 61, 62, a gente vai vendo que havia uma profecia do próprio Jesus para a vida dos seus apóstolos, e ali eles não vigiam, eles levam as coisas igual a gente muitas vezes, que Deus tem uma profecia dentro da igreja, usa o pastor, usa o mestre, usa quem ele quiser para trazer uma profecia sobre a nossa vida, igual nós estamos cansados de ver as profecias de Mateus, de Daniel, de Apocalipse, que nós já estamos entrando na era do fim e a gente passa despercebido. Ele também passou despercebido da profecia a respeito da sua prisão, da sua morte e da sua ressurreição. E Pedro agora nega Jesus 3 vezes. Quando o galo canta, ele cai em si. E a Bíblia diz que quando Jesus passa, né, por Pedro algemado e os soldados do lado dele, Pedro olha dentro dos olhos de Jesus, o que ele vê? Ele vê o fogo do amor de Deus pela vida dele, igual era no começo. O amor de Jesus por nós jamais vai mudar por causa dos nossos erros, da nossa falta de crença, de fé. Ele nos ama incondicionalmente, continua nos amando, né? E ele passa sem falar nada, porque Jesus nos ensina que ele não precisa se explicar. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele sabe quem é ele, né? Quando nós sabemos quem nós somos, nós não precisamos ficar muito nos explicando, mesmo no meio de todas as traições e de todas as dificuldades que nós passamos, a gente não precisa ficar se explicando, né? E ali, quando ele passa algemado, era um cumprimento da palavra de Deus. Ele sabia que ele tinha que passar por aquilo. Mas o seu amigo Pedro, quando olha para Jesus daquele jeito, a Bíblia diz que ele caiu em si. E ele chora copiosamente. Aqui no versículo 61 e 62 diz assim: E virou-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor e como ele tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Tem Bíblia que fala que ele chorou copiosamente, sem parar. Querido, é assim, né? Quando nós olhamos que nós erramos contra a palavra de Deus, que nós pecamos, né? Até mesmo escondido, até mesmo de uma forma tão, né, assim, insignificante, a gente peca. Por exemplo, Pedro, ele negou até por uma moça, uma simples empregada, ele negou Jesus para ela. Ele negou para os grandes, para os soldados, para os homens grandes, até essa serva, né, essa escrava naquela época. E a gente vai vendo que a gente também faz isso, né? Nós negamos Jesus, umas coisas desse tamanhozinho, para capricho da nossa carne. Nós negamos Jesus para o marido, nós negamos Jesus para o namorado, nós negamos Jesus para pessoas, para conseguir coisas, sabe? Como se Jesus não estivesse ali, como ele não estivesse vendo, né? Esse é o grande perigo que nós como igreja nós temos andado, nós temos corrido neste caminho, e Deus hoje, através dessa palavra, nos chama atenção para que a gente possa vigiar, para que a gente não venha negar Jesus por coisas tão pequenas, e que dentro de nós haja um choro verdadeiramente, como o choro de Pedro,
que nós venhamos chorar de arrependimento verdadeiro, e não de remorso, que foi o caso de Judas, mas de arrependimento verdadeiro, por negar Jesus, por causa de coisas tão fúteis. Então que eu e você, nós venhamos a observar todas essas coisas de Pedro, porque eu fico pensando que Pedro achava que Jesus ia sair daquela, que, sabe, Jesus era mais poderoso que os soldados, que aquela lei, que ele ia morrer, que ele ia ser preso, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente acha, nossa, mas só um pecadinho, Jesus me ama, não tem nada a ver, o que que tem, né? É só um pouquinho, e a gente vai levando as coisas assim. Muita gente pecou e pensando que era só um pouquinho, que ia ter outra oportunidade e nunca tiveram. Vieram a morte e os levaram sem um arrependimento verdadeiro. Então que nós possamos olhar para dentro de nós e pedir para Deus misericórdia e que o nosso choro seja verdadeiramente um choro de arrependimento. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo dessa mesma série. Deus te abençoe até lá.